Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Alô, queridos ouvintes, estamos chegando aí no seu receptor para mais um programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Agradeço a sua audiência. Comigo está o pastor Augustus Nicodemos. Olá, Natsan. Olá, querido ouvinte. É sempre um privilégio voltar aí ao seu receptor. Obrigado pela sua audiência. Venha para a minha igreja. Você já ouviu isso, né? Acredito que sim. Aqui mesmo em nosso programa temos feito convites para que você, pelo menos, conheça a Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Bem, o fato é que muitas vezes você pode dizer, como eu já ouvi algumas vezes, respostas do tipo: não, eu não preciso de uma igreja, eu posso ter a minha fé sozinho, em minha casa. Será que essa pessoa está certa? Se você pensa assim, será que você também está correto na sua afirmação? Por que é que eu preciso de uma igreja? Esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, então, eu preciso mesmo pertencer a alguma igreja? E pode ser qualquer uma, desde que seja uma igreja? Não pode ser qualquer uma não, né? Não pode ser não, porque entre as muitas igrejas que existem por aí, existem aquelas que estão bem afastadas do que é o ideal bíblico e do conceito bíblico do que seria uma verdadeira igreja. Mesmo se chamando igreja. Mesmo se chamando igreja. Natsan, pertencer a uma igreja é extremamente importante para uma pessoa que professa fé em Jesus Cristo. É preciso a gente fazer aqui uma distinção entre igreja e igreja. Uhum. Quando a gente fala de igreja, às vezes nós estamos querendo dizer aquele ajuntamento de pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo e que estão ali porque desejam compartilhar a sua fé, se apoiar mutuamente, se encorajar, aprender uns dos outros, uns com os outros e se organizar para anunciar o Evangelho e fazer boas obras aqui nesse mundo. Então, esse é o conceito mais simples e puro e bíblico de igreja. Uhum. Mas, às vezes, nós usamos o termo igreja para se referir à instituição, porque esse ajuntamento de pessoas, à medida que ele se torna sistemático, à medida que ele cresce, à medida que ele se torna complexo, então ele vai precisar de um certo grau de organização, vai precisar de um lugar para se reunir. Para você alugar um lugar, você vai ter que ter um CNPJ, você, de repente, vai ter que decidir quais são as qualidades daquelas pessoas ou as características daqueles que vão ser os líderes ou que podem ajudar na igreja. Então, você vai ter que ter um regimento. Uhum. De repente, você vai descobrir que a igreja ou esse ajuntamento se tornou tão grande que você precisa de pessoal trabalhando de tempo integral para ajudar as pessoas que vêm. Então, lá vem a questão de salário. Então, não tem jeito, não tem como você fugir desse segundo aspecto, que é o aspecto organizacional da igreja. Então, a igreja, na sua simplicidade, na sua pureza, ela foi estabelecida por Jesus Cristo. Está lá em Mateus, capítulo 16, quando Jesus Cristo, respondendo uma pergunta de Pedro, aliás, quando Jesus interagia com Pedro, né, Jesus perguntou: quem dizem os povos que eu sou, as multidões, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: elas dizem um monte de coisa a teu respeito, mas eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele: tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Sem entrar em debate agora sobre o significado da pedra, né, que até pode ser outro programa. Exato, o ponto é que Jesus disse que ele tinha uma igreja e que ele haveria de edificar aquela igreja sobre aquela resposta de Pedro, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim. Então, a ideia de igreja, ela é uma ideia que remonta ao próprio Jesus. Foi ele que criou a igreja, foi ele que idealizou a igreja como sendo a união, o conjunto ou a comunhão daqueles que professam e reconhecem que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim. Então, nós não podemos negar, porque a instituição igreja, a instituição moderna, é falha, ela comete erros, ela usa o nome de Deus, e o nome de Deus faz bobagens e coisas terríveis às vezes. Nós não podemos, com isso, negar que o conceito de igreja é bíblico. Sim. O conceito de igreja é bíblico. Então, partindo desse princípio, a próxima pergunta é: o que é que então caracterizaria uma igreja legítima? Isso. E eu penso que a Bíblia também nos dá resposta sobre isso.
Quando o próprio Jesus disse que edificaria a sua igreja sobre a verdade que Pedro tinha confessado, que ele, Jesus, é o Cristo, Filho do Deus vivo, você já tem aqui o primeiro critério. Uma igreja, ela é verdadeira, ela é bíblica, quando ela está edificada, construída, montada sobre essa pedra, sobre esta verdade da divindade de Cristo e a sua messianidade, que ele é o Messias enviado por Deus para ser o Salvador do mundo. Mais adiante, quando Pedro pergunta a respeito do perdão que se deveria dar a um irmão, Jesus responde para ele: Pedro, se teu irmão pecar contra ti, primeiro vai falar com ele. Se ele não te responder, leva 2 ou 3. Se ele não atender, dize à igreja. Sim. E se ele não atender à igreja, considera como gentil e publicano, quer dizer, exclui da igreja. Então, a gente vê que na igreja, conforme concebida por Jesus, existe também condições de permanência. E seria a condição da pessoa estar disposta a se humilhar, reconhecer os seus pecados e viver de acordo com a vontade revelada de Cristo. Aquilo que a igreja costuma chamar de a única regra de fé e prática. Exatamente, que em poucas palavras, é a Escritura Sagrada, né? A Escritura Sagrada. Então, nós já estamos construindo aqui, olha, primeiro, tem que crer que a igreja tem que professar e declarar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo, ela tem que se organizar a ponto de poder cuidar e zelar pela vida dos seus membros, daqueles que professam essa fé. Sim. E admitir somente aqueles que querem viver de acordo com a regra de fé e prática, que são as Escrituras Sagradas. Mais adiante, Jesus Cristo disse aos discípulos: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura e batizem façam discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Então Jesus acrescentou mais uma coisa, a ideia do batismo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, quem quer pertencer à igreja que ele criou, que ele inaugurou, tem que ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes disso, Jesus, numa reunião com seus discípulos, tomou o pão, tomou o cálice e disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, façam isso em memória de mim. Então ele mandou que os discípulos celebrassem a sua morte e a sua ressurreição, comendo o pão e bebendo o cálice. Então, mais um elemento que constitui a igreja, que são isso que a gente chama de sacramento, batismo e ceia do Senhor. Agora, veja só, uma pessoa diz assim, Nathan, não, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não preciso de igreja. Como assim não precisa de igreja? Eu posso ter a minha fé sozinho aqui? Mas como assim? Não existe, não tem esse conceito de um crente solitário ou separado da comunhão da igreja, porque a igreja foi instituída por Jesus Cristo. Na Bíblia, a igreja é chamada de a noiva de Cristo. E aí, veja, eu estou me referindo àquela igreja como instituída por Jesus Cristo, a igreja bíblica. Agora, Nathan, a gente tem que ser sincero, né? Tem muita gente que está decepcionada aí com as desvirtuações ou desvirtuamentos desse conceito bíblico. Porque tem mercenários, tem falso profeta, tem gente inescrupulosa que usa o evangelho, usa o nome de Jesus, usa a religião como um negócio. Fonte de lucro, não? Né, como fonte de lucro. Eu vi até uma vez uma reportagem, não sei se foi na Veja ou Isto É, que dizia assim, pequenas igrejas, grandes negócios. Ah, né? Eu me lembro disso também, mas não sei aonde, mas já vi esse título, sim. Pois é verdade. Então, o fato de que tem picareta, né? Vamos usar a palavra, o cara é picareta mesmo, o cara não tem vergonha na cara, ele é mentiroso, ele se passa por religioso, ele abre uma igreja, ele abre um negócio, na verdade, começa a pregar prosperidade, fazer promessas que Deus nunca fez, de que Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, em troca a pessoa tem que dar dinheiro, tem que dar oferta, tem que fazer sacrifício e tudo mais, e isso aí não é igreja. E acaba trazendo esse preconceito, talvez, contra a igreja. Olha, a mídia olha para os evangélicos como se fosse uma coisa só, o que é uma pena. Não é verdade. Era necessário que houvesse pelo menos um discernimento, né? Uma integridade jornalística até maior, né? Daqueles que hoje formam opinião pública, para ver que há pessoas que entendem a igreja como sendo aquela organização criada pelo Senhor Jesus que tem como objetivo promover a sua glória, o seu nome, a evangelização e a prática das boas obras. Mas não é um centro de exploração financeiro por pessoas que não têm escrúpulo, não têm formação, não têm outra intenção senão ganhar dinheiro com a fé dos incautos.
Certa feita, alguém querendo sair desse relacionamento da igreja disse: olha, são coisas de homens e tudo, eu não preciso da igreja. Mas a gente olha nas Escrituras Sagradas, a gente percebe essa questão da Bíblia dizendo admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, amar uns aos outros. Me parece que é neste lugar de comunhão que a gente consegue exercitar isso tudo, né? Eu acho que por trás de eu não posso generalizar, mas Sim. eu acho que em muitos casos, quando a pessoa diz que não quer participar, crê em Jesus Cristo, mas não quer participar da igreja, está a relutância dessa pessoa em se submeter exatamente ao ensino dos outros, à correção dos outros, ao encorajamento dos outros. A pessoa quer ser independente, quer ser livre, não quer dever nada a ninguém, no sentido de que não quer prestar contas dos seus atos, porque se for da igreja, vai ter que prestar contas dos seus atos, vai ter que andar em comunhão com os outros, enfim, não é? Mas muita gente hoje não quer saber disso, não quer prestar conta a ninguém. O que é triste. Como é que a gente deve analisar, para a gente encerrar aqui, o convite do tipo assim: procure uma igreja que você se sinta bem. Não parece que a igreja se torna um lugar apenas para acalentar e não denunciar? Isso. A gente deve procurar uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, onde se leva a sério a questão do batismo, a questão da ceia, a questão do fazer discípulos. Essa é a finalidade da igreja, é edificar os membros, os cristãos na fé em Cristo Jesus. Eu devo procurar uma igreja que seja uma igreja bíblica e não uma igreja que me faça sentir bem. Se puder encontrar as duas coisas, melhor, né? Também não preciso ofender o tempo todo para denunciar as pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. Se eu puder encontrar uma igreja que me discipule, me edifique, me instrua na palavra de Deus e faça isso de uma maneira agradável, de uma maneira confortável, amistosa, amorosa. Amorosa, não sim. É? Então, seria o melhor de todos os mundos, né? Mas se eu tiver que escolher entre uma igreja que é bíblica, que prega a palavra e tudo, e uma que eu me sinto bem, mas que só tem diversão, eu devia preferir o primeiro caso. Com certeza. Bem, está aí o nosso programa, conversou sobre essa questão e espero que você possa ter recebido alguma instrução, alguma informação a mais sobre esse tema. A gente volta daqui a pouquinho. Teu povo assim reunido, corações interligados, reconhecendo teu amor e tua graça através da vida em comunhão. Na poesia desse encontro, em honra e glória celebrando, pão e vinho, mesa farta, teu amor distribuindo. Pão e vinho, mesa farta, teu amor distribuído. Partilhados nessa mesa, o pão, corpo e vinho. Bem, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, que também é o nosso e-mail, olha, empoucaspalavras@terra.com.br. Pastor Augustus. A nossa palavra de despedida, querido ouvinte, e o nosso convite. Se você mora aqui na região de Goiânia, quando puder, dá uma passadinha lá na nossa igreja para ouvir a exposição bíblica e participar conosco do culto de adoração a Deus. E se você está ouvindo esse podcast por aí, pelo Brasil afora, você procure uma igreja presbiteriana próximo de você e com certeza você será bem instruído na palavra de Deus. Até o próximo programa. Pão e vinho, mesa farta. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68.